tudo bem? Vamos dar então continuidade aos nossos estudos matemáticos e hoje dando sequência no módulo 14. Na aula passada a gente viu alguns aspectos do módulo 14 que falavam sobre os pontos notáveis da função de segundo grau, falava da imagem da função de segundo grau, o gráfico da função de segundo grau, e hoje a gente vai entrar em outros aspectos relacionados à função de segundo grau. E para começar, nós vamos começar com o valor máximo ou valor mínimo da função do segundo grau. O valor máximo ou valor mínimo, ele vai estar relacionado diretamente com a concavidade da parábola e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, vou esboçar um gráfico de uma função de segundo grau, certo? Primeiramente com a concavidade voltada para cima, mas eu vou traçar somente o eixo Y. Meu eixo Y, e aqui eu tenho a minha concavidade. O que eu sei dessa concavidade aqui? Que o A é maior do que zero. Concavidade para cima, o A é positivo. Agora, o que eu preciso para determinar o ponto máximo ou mínimo da função? O valor máximo ou valor mínimo? Eu preciso relacionar o vértice da nossa função com o eixo Y. A coordenada Y vértice da nossa função, ela vai determinar o valor máximo ou mínimo. Mas quando que vai ser máximo e quando que vai ser mínimo? Quando a concavidade estiver voltada para cima, o A for maior do que zero, nós teremos o valor mínimo. Então, esse valor mínimo vai ser dado por quem? Pela coordenada Y vértice. Esse vai ser o valor mínimo. Agora, se a concavidade estiver voltada para baixo, vou traçar aqui um outro exemplo, um outro esboço. Aqui nós temos o nosso eixo X e eu vou traçar uma concavidade voltada para baixo. Aqui nós temos a nossa nova parábola. O que eu sei dessa parábola? Que o A é menor do que zero. O termo A, ele é negativo. Bom, e o que eu preciso determinar quando o A é negativo? A concavidade é para baixo, e se a concavidade é para baixo, a parábola vai ter o ponto máximo, o valor máximo, relacionado também a quem? Relacionado à coordenada Y vértice. Então, quando a concavidade é voltada para cima, eu tenho valor mínimo. Eu tenho valor mínimo, que é dado pela coordenada Y vértice. Quando eu tenho o meu A menor do que zero, que a concavidade é para baixo, eu vou ter o meu valor máximo, também dado pelo Y vértice. Bom, alguém deve estar se perguntando, pô, quem é esse A que o professor está falando, né? Bom, o A é aquele cara lá da nossa função do segundo grau. Ó, função genérica f de x é igual a, tá vendo ele? Ax ao quadrado mais bx mais c. Quem é o A que eu estou me referindo? É esse cara aqui, ó. Vamos pegar um exemplo então de cada um deles, ó. Vamos pegar um exemplo aqui, ó.
de uma concavidade voltada para cima. F de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Olha o meu A positivo. Ah, professor, mas não está aparecendo número nenhum, porque o meu A é 1. 1 vezes o x ao quadrado vai dar x ao quadrado, mas o meu A vale 1. O A é maior que zero, o 1 é maior que zero, então a concavidade é para cima. Agora, se eu tenho f de x igual menos 2x mais 8, ou 2x ao quadrado mais 8x menos 15. Eu tenho o quê? Eu tenho uma concavidade voltada para baixo, porque o meu A vale menos 2. Então, para nós analisarmos o valor máximo ou o valor mínimo, nós vamos sempre analisar primeiro a concavidade da parábola. Se for para cima, valor mínimo. Se for para baixo, valor máximo. Quem determina que é para cima ou para baixo é o A, o primeiro termo, o número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Agora, deixa eu apagar esses exemplos aqui. Alguém também poderia estar se perguntando, professor, mas eu não lembro muito bem da fórmula que calcula o y-vértice. O y-vértice é calculado pela seguinte forma: y-vértice é menos o discriminante da função, ou delta, sobre 4 vezes o A. Essa é a fórmula que eu uso para calcular o vértice. Professor, mas quem é o delta, ou discriminante? Ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Esse é o meu delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse é o discriminante da função. Então, com o discriminante da função e com o valor do A, eu consigo determinar o quê? A coordenada y do vértice. Com a coordenada y do vértice e a concavidade da parábola, eu determino se é ponto mínimo ou ponto máximo. Bom, acabamos de ver então o valor máximo e o valor mínimo da função. Agora, olha a curiosidade. O valor máximo e o valor mínimo da função são o marco inicial da nossa imagem da função. Tenho aqui a nossa função quando o A é maior do que zero, concavidade para cima, e ali quando o A é menor do que zero, concavidade para baixo. Notem que a gente demarcou aqui, ó, o y-vértice. Neste caso, quando a concavidade é para cima, o y-vértice determina o quê? Ele determina o valor mínimo da função. E o que isso tem a ver com a imagem? A imagem da função são todos os valores de y, ó, até o infinito, a partir do ponto do valor máximo, a partir da coordenada do y-vértice. E assim acontece quando a concavidade é para baixo. Ó, aí eu tenho o valor máximo, que é dado pela coordenada y-vértice, e quem é a minha imagem? A minha imagem serão todos os valores de y a partir do y-vértice. Então, isso aqui vai ser a nossa imagem, e isso aqui vai ser também a nossa imagem. Certo?
sempre usando como marco inicial da nossa imagem quem? O y vértice, a coordenada y do vértice da parábola. Bom, agora outro ponto bastante importante relacionado à função do segundo grau é o estudo do sinal da função do segundo grau. O que eu preciso, o que eu tenho que determinar estudando o sinal da função do segundo grau? Eu vou determinar em que momento, em quais valores de x a minha função é positiva, para quais valores de x a minha função é nula, é igual a zero, e para quais valores de x a minha função vai ser negativa. Mas para fazer o estudo dos sinais, nós temos que analisar 6 situações que envolvem quem? Envolvem o termo A, porque o termo A define a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. Nós temos que analisar também o discriminante da função, porque ele vai nos dizer se a função tem 2 raízes, se ela tem uma raiz ou se ela não tem solução. E por último, nós temos que analisar as raízes da função, caso ela exista. Então, para isso, nós vamos começar analisando o primeiro caso, que envolve o quê? Ele vai envolver o A maior do que zero, isso significa que a parábola vai ser voltada para cima, e o nosso discriminante também maior do que zero. O A determina a concavidade e o discriminante ele determina quantas raízes eu terei, em quantos pontos a parábola vai cortar o meu eixo x. Então, se o discriminante é maior que zero, eu terei duas raízes, o x1 e o x2. Então, agora eu vou fazer o desenho aqui para vocês e nós vamos fazer a análise desse sinal. Então, o primeiro caso que nós vamos estudar o sinal é quando o A é positivo e o determinante também é positivo. O que isso quer dizer? Concavidade voltada para cima, o nosso A está determinando, e duas raízes, o x1 e o x2, onde a nossa parábola corta o eixo x em 2 vezes. Quem determina que ela corta o eixo x em 2 vezes é o discriminante da raiz, da função. Ele maior do que zero, ele sendo positivo, a nossa parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Outro detalhe importante que eu acrescentei aqui no nosso gráfico. Analisando o eixo y, ó, notem que ele é infinito para baixo e também infinito para cima. Mas a partir desse ponto aqui, ó, zero, que é em cima do eixo o eixo x, ó, o nosso y muda de sinal. Acima do eixo x, ele é positivo. Todos os valores positivos. Ó. E abaixo do eixo x, ó, os valores de y ficam negativos. Então agora nós vamos comparar esse esquema aqui com a nossa função. Notem que acima do eixo x, ó, a nossa função ela é positiva. Então, todos esses pontos aqui, ó, todos esses valores de x aqui, ó, esses pontos onde que eu estou marcando aqui, ó, são positivos, incluindo aqueles lá também, ó. Todos aqueles valores lá, a nossa função será positiva, ó. Mais, e aqui também mais, ó, acima do eixo y, do eixo x. Em cima do eixo x, onde eu tenho o x' e o x duas linhas, os meus valores são nulos. A minha função é zero. E agora, abaixo do eixo x, nós temos os valores negativos, ó. Notem que ele vem aqui, notem que eles vêm aqui, ó. Todos estão
abaixo do eixo x. Os pontos que estão entre o x' e o x duas linhas estão negativos. Todos esses valores aqui, ó, deixa eu apagar aqui. O y é menor do que zero. Nesses pontos aqui, o y é igual ou é maior do que zero. Tanto desse lado quanto desse outro lado aqui. O y é maior do que zero. E nesses dois pontos x' e x duas linhas, o y é zero. Então nós podemos definir da seguinte forma: f de x é igual a zero. Quando que ele é igual a zero? Quando o x é igual ao x' ou, vou botar aqui embaixo, ou o x é igual ao x duas linhas. Função é igual a zero, x é igual a x' e o x vai ser igual ao x duas linhas. Em cima dos pontos a nossa função vai ser zero. Quando que a nossa função vai ser maior do que zero? Quando que ela vai ser positiva? Quando o x for menor que o x duas linhas, ou menor que o x', ó, todos os valores menores que o x' tornam a nossa função acima do eixo, então positiva. Ou quando o x for maior que o x duas linhas. Então, todos esses valores de x aqui, ó, maiores que o x duas linhas, tornam a nossa função positiva. Todos esses valores aqui, ó, todos esses valores de x que são menores que o x' tornam a nossa função positiva. Agora, quando que a nossa função será negativa? F de x... Deixa eu pegar essa caneta aí que está falhando. F de x menor do que zero. Função menor do que zero quer dizer que ela é negativa. Em que momento a nossa função negativa? A nossa função negativa vai ser entre o x' e o x duas linhas. Todos esses valores de x aqui, ó, tornam a nossa função negativa. Então, como que eu vou escrever isso? X, ó, maior que o x', os valores que são maiores que o x', e o x menor que o x duas linhas. Então, maiores que o x' e menores que o x duas linhas. Então, dessa maneira, nós fizemos a primeira análise do estudo da função. Bom, agora nós vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós vamos trabalhar com o a maior do que zero, concavidade para cima, e o discriminante igual a zero. O que o discriminante igual a zero ele nos indica? Que nós vamos ter somente uma raiz. O x' vai ser igual ao x duas linhas. Isso quer dizer que a nossa parábola ela vai simplesmente tangenciar o eixo x. Quer dizer, ela não vai cruzar o eixo x. E o que isso significa para nós? Que nós não teremos a parte negativa da função. Então, a nossa função ela terá sinais positivos e ela terá o sinal nulo. Ela será nula ou positiva. Notem que todos esses pontos aqui, ó, tornam o nosso x positivo. Todos.
exceto o x' e o x2', que tornam a nossa função zero. Então, nesse caso, eu vou fazer somente duas análises. Quando que a minha função é igual a zero? Quando o meu x for igual ao x', que é igual ao x2'. Somente naquele ponto ali a minha função vai ser igual a zero. Agora, quando que a minha função vai ser maior do que zero? O que isso significa? Quando que ela vai ser positiva? Ela vai ser positiva em todos os outros valores de x, menos o x' e o x2'. Porque aquele ali torna ela zero e eu quero ela positiva. Então, como que nós podemos escrever isso daí? O nosso x maior, ou melhor, menor que o x', ou o nosso x maior que o x2', ou maior que o x'. Lembrando que o x' e o x2' são iguais. Poderia botar maior ou menor, ou eu poderia simplificar ainda mais esse estudo, dizendo que a minha função vai ser positiva quando o meu x for diferente do x', que é igual ao x2'. Quando o meu x for para qualquer x que seja diferente do x', que é igual ao x2', para qualquer outro valor de x, a minha função vai ser positiva. Quer dizer, se for igual, ela vai ser zero. Se for diferente, ela vai ser positiva. Bom, esse terceiro caso nós vamos analisar quando o nosso A é positivo, que a nossa concavidade é voltada para cima, e quando o nosso discriminante é menor do que zero e que ele é negativo. O que isso significa? Se o discriminante é menor do que zero, se ele é negativo, a nossa parábola ela não vai cortar, intersectar o eixo x e nem tangenciar. O que isso significa na prática? Que a nossa equação do segundo grau, aquela que a gente usa para encontrar as raízes, ela não vai ter solução. Certo? Quando a equação do segundo grau não tem solução, é porque a parábola ela não toca e nem corta o eixo x. Bom, se ela não toca e se ela não corta o eixo x, nós não vamos ter valores nulos, nós não teremos raízes, então a nossa função não vai ser igual a zero, e se ela não passa pelo eixo x, eu também não tenho valores negativos. Logo, a minha função será sempre positiva. Então, f de x será maior do que zero para qualquer x que pertença aos números reais. Para qualquer x real, qualquer número que eu pegar no valor de x, qualquer x que eu pegar aqui, valores, a minha função vai estar acima do eixo x, ela vai ter um correspondente em y, sempre positivo, o y sempre nos valores positivos do y. Então a nossa função será sempre positiva, caso o meu discriminante da raiz seja menor do que zero e a minha concavidade seja voltada para cima. Mais um caso, então, dos estudos dos sinais. Agora, o que eu tenho? O meu A menor do que zero, o meu A negativo e o meu delta positivo. Meu A negativo, a concavidade é para baixo, e o meu delta positivo quer dizer que eu tenho dois pontos onde a parábola corta o eixo x. Então, notem que em que momento a minha função é igual a zero? A minha função é igual a zero quando o meu x é igual ao x' e o x2'. Quando o meu x é igual ao x',
ou o meu x é igual ao x duas linhas. No valor x' e no valor x duas linhas, a nossa função é igual a zero. Agora, quando que a nossa função é positiva? Olha, nota que ela é positiva a partir do eixo x. Ó. Então, em que momento ela é positiva? Ela vai ser positiva aqui dentro. Ó. Toda essa parte aqui vai ser positiva. E quais valores de x ela vai ser positiva? Nesses valores aqui, ó, nesse intervalo entre o x' e o x duas linhas. Então, como que eu escrevo isso? Ó, x' vai ser menor que o x, que vai ser menor que o x duas linhas. Ó, x maior que o x' e o x menor que o x duas linhas. Eu posso escrever num contexto só ou eu posso colocar separadamente. Ó, meu x maior que o x' e meu x menor que o x duas linhas. Maiores, todos os x maiores que o x' e todos os x menores que o x duas linhas. Agora, quando que a nossa função ela vai ser negativa? Negativa é quando ela vem aqui para baixo. Ó. Vou apagar o x' e o x duas linhas aqui. Ó. Então, aqui negativa, 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 ela vai infinito, ó, negativa. Naquele arco ali ela é positiva, em cima do eixo ela é zero e abaixo do eixo ela vai ser negativa. Mas isso tudo eu tenho que relacionar ao eixo, x. Notem que nesses pontos agora aqui, ó, a partir do x duas linhas é tudo positivo. A partir do x menores que o x' é tudo positivo, ó, porque ele tudo negativo, perdão, porque relaciona ao eixo x. Então, como que eu vou escrever que onde a minha função, os intervalos em que a minha função é negativa, eu tenho que escrever do menos 1 do x', todos os x menores que ele e todos os x maiores que x duas linhas, ó, x' e x duas linhas. Menores que o x', maiores que o x duas linhas. É isso que eu vou escrever. X menor que o x' e os x maiores que o x duas linhas. Ao contrário de que ela é positiva. Ó. Vocês podem ver que ela troca o sinal. Ó. O sinal de associação. Ó. Ela está trocando o sinal, inverte. Troca função positiva para função negativa, inverte a ordem do sinal de associação. Mais um caso, então, dos estudos. Agora, com o A continuando a ser negativo, menor do que zero, mas agora o meu determinante igual a zero. O que o determinante igual a zero significa? Que eu terei somente uma raiz e quer dizer que o x' é igual ao x duas linhas. Quer dizer que a nossa parábola ela simplesmente tangencia o eixo x, ela simplesmente encosta no eixo x, certo? Então, neste caso, eu não terei valores positivos da função. Ó, eu só terei o valor que a função é zero. Onde que a função é zero? Quando o x for igual ao x', que é igual ao x duas linhas. Ó. Quando que a nossa função vai ser negativa? Quando o meu x for diferente do x', que é igual ao x duas linhas. Então, para qualquer valor que não seja o x' e o x duas linhas, para qualquer valor de x que não seja esse aqui, a nossa função vai ser negativa. Porque todos, ó, estão abaixo, ela está
completamente com exceção do x' e x2', ela está todos os outros valores de x abaixo do eixo x, certo? Então, a nossa função terá somente um ponto onde ela é nula e todos os outros pontos, valores de x, ela vai ser negativa. Então, galera, agora a gente vai para o último caso do estudo dos sinais. Continuo com o meu A negativo, quer dizer, concavidade para baixo. Agora o meu discriminante menor do que zero. Se o meu discriminante é menor do que zero, quer dizer que ele é negativo, quer dizer que a nossa parábola ela não tangencia e nem corta o eixo x. Ela vai ficar abaixo do eixo x. E o que isso significa? Que nós só teremos valores negativos. Ó. Tudo aqui é negativo. Todos os valores são negativos. Então, só terei função menor do que zero, porque toda a nossa função é negativa. E como eu posso escrever isso? Para todo, posso usar esse A invertido aqui, o A de cabeça para baixo, ele significa para todo x que pertence aos reais. Então, a nossa função vai ser menor do que zero para todo x que pertence aos números reais. Então, para qualquer valor de x, a nossa função vai ser menor do que zero, porque ela está totalmente abaixo do eixo x que determina o zero do y. Ok? Então, galera, hoje nós vimos os estudos dos sinais, né? E vimos os valores máximos e valores mínimos da função do segundo grau. Com essas explicações, vocês têm plenas condições de realizar as seguintes atividades. Na página 464, exercício 5 e exercício 6. Tá ok? Tchau para vocês e até a próxima aula.